Imagine descobrir que a próxima grande revolução dos carros elétricos pode não estar em uma bateria maior, nem em um design futurista, mas em um componente que quase ninguém estava observando. Parece improvável, mas foi exatamente essa possibilidade que começou a movimentar engenheiros, investidores e montadoras depois que um novo debate envolvendo a Tesla ganhou força. Se essa mudança realmente representar o que alguns especialistas acreditam, ela poderá redefinir a corrida dos veículos elétricos de uma forma que poucos imaginavam. Quando Elon Musk fala sobre tecnologia, o mercado inteiro presta atenção. Isso acontece porque a Tesla já provou diversas vezes que consegue mudar a direção da indústria. No passado, muita gente dizia que carros elétricos jamais competiriam com veículos a combustão. Outros afirmavam que seria impossível construir uma rede global de carregamento ou atualizar carros pela internet como se fossem smartphones. Hoje, essas ideias fazem parte da realidade. É por isso que qualquer novidade ligada à Tesla rapidamente se transforma em manchete. Nos últimos meses, diversos vídeos, publicações e discussões começaram a usar uma expressão que chamou a atenção de milhões de pessoas: o novo motor da Tesla. Mas existe um detalhe importante. Até o momento, a Tesla não anunciou oficialmente um motor revolucionário capaz de acabar com a concorrência de uma só vez. O que realmente despertou tanta curiosidade foi a combinação de avanços em motores elétricos, software, baterias, eletrônica e processos de fabricação. Quando essas melhorias trabalham juntas, elas podem criar um veículo muito mais eficiente do que parece à primeira vista. E é justamente essa palavra que pode definir a próxima fase da indústria: eficiência. Enquanto muitas empresas continuam tentando aumentar a capacidade das baterias, a Tesla parece seguir uma estratégia diferente: fazer cada quilowatt de energia render mais. Pode parecer uma mudança pequena, mas imagine dois atletas correndo a mesma maratona. Ambos têm exatamente a mesma quantidade de energia. Um desperdiça força em cada movimento. O outro utiliza cada passo da maneira mais inteligente possível. Quem chegará mais longe? É exatamente essa lógica que está fazendo tanta gente olhar novamente para a Tesla. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você tivesse que apostar hoje, o que vai decidir o futuro dos carros elétricos, baterias maiores ou veículos muito mais eficientes? Escreva sua resposta nos comentários. Essa pergunta pode parecer simples, mas ela está no centro da maior disputa tecnológica da indústria automotiva. Só que essa história fica ainda mais interessante. Por quê? Para entender por que um simples debate sobre eficiência está preocupando tantas empresas, precisamos voltar alguns anos e descobrir como a Tesla conseguiu mudar completamente as regras do jogo quando quase ninguém acreditava nela. Hoje, é difícil imaginar o mercado de veículos elétricos sem pensar na Tesla. Mas houve um tempo em que a empresa era vista apenas como uma startup tentando desafiar gigantes que dominavam a indústria havia mais de 100 anos. Naquela época, fabricantes tradicionais tinham fábricas espalhadas pelo mundo, cadeias de produção gigantescas e milhões de clientes fiéis. Comparada a elas, a Tesla parecia pequena demais para causar qualquer impacto. A maioria dos especialistas acreditava que carros elétricos continuariam sendo um nicho por muitos anos. Mas Elon Musk enxergava um problema que poucos estavam observando. Em vez de perguntar como fazer um carro elétrico igual aos outros, a Tesla fez uma pergunta completamente diferente: como construir um carro elétrico que seja melhor do que um carro a combustão? Essa mudança de pensamento alterou toda a estratégia da empresa. Ela não investiu apenas em baterias. Também apostou em software, motores mais eficientes, atualizações remotas, inteligência artificial e um sistema de produção altamente integrado. Enquanto muitos concorrentes evoluíam um componente de cada vez, a Tesla tentava melhorar o veículo inteiro ao mesmo tempo. No início, poucos perceberam o que estava acontecendo. Mas,
Quando modelos como o Model S e o Model 3 começaram a conquistar consumidores, a indústria percebeu que precisava reagir. Então começou uma corrida que movimenta centenas de bilhões de dólares até hoje. Tesla acelerou. A BYD expandiu sua produção em ritmo impressionante. Toyota, Volkswagen, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW e diversas outras fabricantes passaram a investir pesadamente em eletrificação. De repente, todas queriam liderar o futuro da mobilidade. Só que havia um detalhe curioso. Grande parte da concorrência concentrava seus esforços em aumentar a autonomia usando baterias maiores. Enquanto isso, a Tesla parecia seguir um caminho diferente. A empresa buscava reduzir perdas de energia em praticamente todos os sistemas do veículo. Pode parecer um detalhe técnico, mas pense em duas pessoas usando exatamente a mesma quantidade de combustível para fazer a mesma viagem. Se uma delas desperdiça menos energia durante o percurso, conseguirá chegar mais longe sem precisar de um tanque maior. É exatamente esse princípio que pode estar mudando a competição. Quanto mais eficiente um veículo se torna, menos energia ele precisa para entregar o mesmo desempenho. Isso significa baterias menores, menor peso, custos reduzidos e uma produção potencialmente mais barata. É uma vantagem que pode crescer rapidamente conforme a tecnologia evoluir. Mas existe outro fator que poucos consumidores conhecem. A Tesla não desenvolve apenas carros. Ela desenvolve um ecossistema. Software, baterias, eletrônica, inteligência artificial e processos de fabricação trabalham juntos como partes de um único projeto. É justamente essa integração que faz muitos engenheiros acreditarem que a próxima revolução não virá de uma invenção isolada. Ela poderá surgir da combinação perfeita entre dezenas de pequenas melhorias. E talvez seja exatamente isso que esteja por trás das manchetes sobre um suposto novo motor. Por quê? Quando olhamos mais de perto para o que realmente acontece dentro desses veículos, percebemos que a história é muito mais interessante do que parece. O segredo pode não estar escondido em uma única peça. Pode estar na forma como todas elas trabalham juntas. É aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Quando as manchetes passaram a dizer que Elon Musk criou um novo motor que abalou o mundo dos veículos elétricos, muita gente imaginou que a Tesla havia desenvolvido uma tecnologia completamente inédita, capaz de tornar todos os outros carros elétricos ultrapassados da noite para o dia. Mas a realidade é diferente. E, curiosamente, ela pode ser ainda mais impressionante. Até o momento, a Tesla não anunciou oficialmente um novo motor revolucionário que, sozinho, mude toda a indústria. O que realmente vem acontecendo é uma evolução constante em vários componentes do veículo. Separadamente, essas mudanças parecem pequenas. Juntas, elas podem criar uma vantagem enorme. Imagine um time de futebol. Ter apenas um jogador excepcional não garante um campeonato. Mas quando todos os jogadores melhoram um pouco ao mesmo tempo, o resultado pode transformar completamente o desempenho da equipe. É exatamente essa filosofia que parece orientar a Tesla. Um dos principais focos está na eficiência dos motores elétricos. Ao longo dos anos, a empresa conseguiu desenvolver motores menores, mais leves e capazes de desperdiçar menos energia na forma de calor. Isso significa que uma quantidade maior da eletricidade armazenada na bateria realmente se transforma em movimento. Na prática, isso traz um benefício importante. Dois carros podem ter baterias do mesmo tamanho, mas, se um deles utiliza essa energia de maneira mais inteligente, ele conseguirá percorrer uma distância maior antes de precisar recarregar. E isso muda completamente a matemática da indústria. Porque uma bateria menor custa menos para produzir, pesa menos e utiliza menos matérias-primas como lítio e níquel. Só que o motor é apenas uma parte da história. Outro elemento decisivo é o software. Os veículos da Tesla funcionam quase como computadores sobre rodas.
Milhares de informações são processadas constantemente para controlar a aceleração, frenagem, temperatura da bateria, distribuição de energia e desempenho do motor. Tudo isso acontece em tempo real. É como se o carro estivesse tomando pequenas decisões o tempo todo para gastar o mínimo possível de energia. Mas existe um detalhe que quase nunca aparece nas manchetes: a forma como esses veículos são fabricados. Nos últimos anos, a Tesla investiu fortemente em tecnologias como as gigantescas máquinas de fundição conhecidas como gigapes. Em vez de montar dezenas de pequenas peças, grandes partes da estrutura do veículo podem ser produzidas em uma única peça metálica. O resultado? Menos componentes, menos peso, menor tempo de produção e custos mais baixos. Ao mesmo tempo, a empresa continua desenvolvendo baterias mais eficientes, como as células 4680, que buscam melhorar a autonomia, desempenho e integração estrutural. Embora essa tecnologia ainda esteja evoluindo, ela mostra claramente a direção seguida pela Tesla. E talvez seja justamente aí que esteja o verdadeiro novo motor. Não em uma única peça escondida dentro do carro, mas em uma filosofia de engenharia onde motor, bateria, software, eletrônica e fabricação trabalham como um único sistema. Essa abordagem pode parecer menos chamativa do que anunciar uma invenção milagrosa, mas ela pode ser muito mais poderosa. Por quê? Quando dezenas de pequenas melhorias se acumulam, o resultado final pode parecer um salto tecnológico gigantesco. E se você gosta de descobrir as tecnologias que realmente estão mudando o mundo, este é o momento perfeito para se inscrever no canal. Aqui, nós analisamos as grandes inovações por trás das manchetes e mostramos o que realmente pode transformar o futuro. Mas tudo isso levanta uma pergunta ainda maior. Se essa estratégia realmente tornar os carros mais eficientes e mais baratos de fabricar, o que acontecerá com as empresas que investiram bilhões seguindo um caminho completamente diferente? A resposta pode decidir quem liderará a próxima década da indústria automotiva. Se você perguntasse a um engenheiro automotivo há 10 anos qual empresa teria mais chances de dominar o mercado de veículos elétricos, provavelmente ouviria respostas diferentes. Alguns apostariam em montadoras centenárias. Outros escolheriam empresas chinesas pela enorme capacidade de produção. Poucos imaginariam que uma empresa relativamente nova conseguiria mudar tantas regras ao mesmo tempo. Mas a Tesla não tentou vencer fazendo apenas um carro melhor. Ela tentou mudar a forma como um carro é projetado, fabricado e atualizado durante toda a sua vida útil. É exatamente essa estratégia que preocupa tantos concorrentes. Enquanto muitas fabricantes tratam cada parte do veículo como um projeto separado, a Tesla trabalha para que tudo funcione como um único sistema. O motor conversa com o software conversa com a bateria influencia o sistema de resfriamento. O sistema de resfriamento melhora a eficiência. E toda essa integração reduz desperdícios que normalmente passariam despercebidos. Pode parecer um detalhe, mas, quando milhões de veículos são produzidos todos os anos, pequenas melhorias podem representar bilhões de dólares em economia. Imagine uma fábrica que consegue economizar apenas $100 na produção de cada carro. À primeira vista, parece pouco. Agora imagine essa economia aplicada a 1 milhão de veículos. De repente, estamos falando de centenas de milhões de dólares. É por isso que empresas de tecnologia costumam dizer que eficiência também é inovação. Quanto menor o custo de produção, maior a margem para reduzir preços, investir em pesquisa ou enfrentar concorrentes em uma guerra de preços. Foi exatamente isso que aconteceu nos últimos anos. A Tesla reduziu o preço de alguns modelos em diferentes mercados para manter sua competitividade. A resposta foi quase imediata. Outros fabricantes também precisaram rever seus preços. Esse movimento mostrou que a disputa já não acontece apenas dentro dos laboratórios.
Ela acontece nas linhas de produção. Quem fabricar melhor e mais barato poderá conquistar milhões de consumidores. E existe outra vantagem que poucos percebem. Como a Tesla controla boa parte do desenvolvimento de seu software, ela pode enviar atualizações que melhoram diversas funções do veículo mesmo depois da compra. Em muitos casos, o carro fica mais eficiente sem que o proprietário precise trocar nenhuma peça. Isso muda completamente a relação entre fabricante e consumidor. Em vez de comprar um veículo que permanece igual por anos, o cliente passa a ter um produto que continua evoluindo. Só que existe um enorme desafio. Os concorrentes não estão parados. A BYD continua investindo pesado em baterias e produção em larga escala. Toyota acelera seus projetos de eletrificação enquanto pesquisa novas tecnologias, incluindo baterias de estado sólido. Fabricantes europeias ampliam seus investimentos em plataformas elétricas. E novas empresas surgem todos os anos tentando conquistar uma pequena parte desse mercado bilionário. Ou seja, a vantagem conquistada hoje pode desaparecer rapidamente se uma empresa parar de inovar. É exatamente por isso que a corrida está ficando cada vez mais intensa. Não basta lançar um bom carro. É preciso melhorar continuamente cada detalhe, cada componente, cada linha de código, cada etapa da fabricação. Porque, no fim das contas, o consumidor escolherá aquilo que oferecer o melhor equilíbrio entre preço, qualidade, autonomia e experiência de uso. Agora pense por um instante. Há poucos anos, muita gente dizia que os carros elétricos demorariam décadas para se tornar comuns. Hoje, eles já fazem parte das ruas de diversos países. Se essa evolução continuar nesse ritmo, como você imagina que serão os carros daqui a 10 anos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Talvez a resposta esteja mais próxima do que parece. Mas existe uma pergunta ainda maior. Mesmo que a Tesla continue inovando, será que ela conseguirá manter a liderança quando dezenas de empresas estiverem usando tecnologias semelhantes? Ou será que a próxima grande revolução virá de um concorrente que ainda está fora dos holofotes? Durante muito tempo, parecia que a disputa pelos veículos elétricos tinha apenas dois protagonistas. De um lado, a Tesla, conhecida por sua inovação e pelo software avançado. Do outro, a BYD, que cresceu rapidamente graças à sua enorme capacidade de produção e ao domínio da fabricação de baterias. Mas essa realidade está mudando. Hoje, praticamente todas as grandes montadoras do planeta entenderam que não existe mais caminho de volta. A eletrificação deixou de ser uma aposta. Ela se tornou uma estratégia de sobrevivência. Toyota, Volkswagen, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, General Motors, Ford e diversas outras empresas estão investindo bilhões de dólares para conquistar espaço em um mercado que ainda está apenas começando. E não são apenas as montadoras. Empresas de tecnologia também querem participar dessa transformação. A inteligência artificial já ajuda veículos a analisar o trânsito, otimizar o consumo de energia e até melhorar sistemas de assistência ao motorista. Ao mesmo tempo, softwares mais inteligentes conseguem controlar temperatura, carregamento e desempenho da bateria com muito mais precisão do que há poucos anos. Isso significa que o carro do futuro dependerá tanto de computadores quanto de motores. Mas existe outro fator que pode decidir essa disputa: a fabricação. Construir um protótipo impressionante é relativamente fácil para grandes empresas. O verdadeiro desafio é produzir milhões de veículos mantendo qualidade, custos baixos e entregas rápidas. Foi exatamente isso que tornou Tesla e BYD referências globais. Elas não apenas desenvolveram boas tecnologias, elas aprenderam a fabricar em escala. Agora, outras empresas tentam seguir o mesmo caminho. Enquanto isso, países inteiros disputam investimentos para construir novas fábricas de baterias, refinarias de minerais estratégicos e centros de pesquisa. A razão é simples.
Quem controlar essa cadeia de produção terá uma enorme vantagem econômica nas próximas décadas. Mas talvez a maior surpresa seja outra. A empresa que liderará o mercado em 2035 pode nem ser a líder de hoje. A história da tecnologia está cheia de exemplos parecidos. Nokia dominava os celulares antes dos smartphones. Kodak era sinônimo de fotografia antes das câmeras digitais. BlackBerry parecia imbatível antes da chegada do iPhone. Todas elas pareciam grandes demais para perder espaço. Mesmo assim, o mercado mudou. É por isso que especialistas evitam fazer previsões definitivas. A inovação acontece rápido demais. Uma única descoberta em baterias, inteligência artificial ou processos de fabricação pode alterar completamente o equilíbrio da indústria. E talvez seja exatamente esse o maior ensinamento dessa história. Não estamos assistindo apenas a uma competição entre marcas. Estamos acompanhando uma corrida tecnológica que pode redefinir a forma como o mundo se move. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gosta de entender as grandes mudanças da tecnologia antes que elas aconteçam, este canal foi feito para você. Aqui, exploramos as inovações que podem transformar o futuro, sempre separando fatos de exageros para mostrar o que realmente importa. Mas ainda existe uma última pergunta. Quando essa revolução finalmente atingir seu auge, quem realmente sairá vencedor? A resposta talvez não seja Tesla. Talvez não seja BYD. E talvez nem mesmo exista apenas um vencedor. Quando olharmos para trás daqui a 10 ou 15 anos, talvez descubramos que este foi um dos momentos mais importantes da história da indústria automotiva. Não porque um único carro mudou tudo da noite para o dia, mas porque a forma de competir começou a mudar. Durante décadas, o sucesso de uma montadora era medido por fatores como potência, velocidade ou tradição. Hoje, esses elementos continuam importantes, mas já não são suficientes. A próxima geração de líderes precisará dominar muito mais do que isso. Será preciso construir baterias melhores, desenvolver softwares mais inteligentes, produzir veículos com custos menores, atualizar os carros à distância, usar inteligência artificial para melhorar o desempenho e fabricar milhões de unidades com qualidade consistente. É exatamente por isso que tantas empresas estão investindo bilhões de dólares todos os anos. A corrida deixou de ser apenas automotiva. Ela se tornou tecnológica. Quando algumas manchetes dizem que o novo motor da Tesla abalou o mundo dos veículos elétricos, elas simplificam uma história muito maior. O verdadeiro diferencial pode não estar em uma única peça. Pode estar na capacidade de integrar motor, bateria, software, eletrônica, inteligência artificial e fabricação como se fossem partes de um único organismo. Essa talvez seja a maior lição que a Tesla ofereceu à indústria. E os concorrentes perceberam isso. Hoje, praticamente todas as grandes montadoras trabalham para desenvolver seus próprios ecossistemas tecnológicos. Algumas apostam em baterias mais eficientes. Outras investem em direção autônoma, plataformas digitais ou inteligência artificial. Cada empresa tenta encontrar o caminho que poderá levá-la à liderança. Mas existe algo que nenhuma delas pode controlar: o consumidor. No fim das contas, serão milhões de pessoas decidindo quais veículos realmente entregam o melhor equilíbrio entre preço, autonomia, tecnologia, segurança e confiabilidade. É isso que fará diferença. Porque a melhor tecnologia nem sempre é a que vence. Frequentemente, vence aquela que resolve o problema da maior quantidade possível de pessoas. Talvez seja exatamente por isso que a próxima década será tão emocionante. Nunca houve tantas empresas competindo. Nunca tantos governos investiram tanto dinheiro em mobilidade elétrica. E nunca a inovação avançou em uma velocidade tão impressionante. Isso significa que veremos lançamentos cada vez mais rápidos, motores mais eficientes, baterias melhores, softwares mais inteligentes e veículos que,
hoje, ainda parecem pertencer à ficção científica. Talvez algumas previsões se confirmem, outras certamente não. Mas uma coisa parece cada vez mais clara: a revolução dos veículos elétricos está apenas começando. E quem acompanhar essa transformação desde agora entenderá muito melhor as decisões que moldarão o futuro da tecnologia e da mobilidade. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Tesla continuará liderando essa corrida, ou acha que outra empresa pode surpreender o mundo nos próximos anos? Deixe sua resposta nos comentários. Vou ler as opiniões e quero saber qual é a sua aposta para o futuro. E, se você gostou deste vídeo, continue no canal. Porque, no próximo episódio, vamos explorar uma tecnologia que pode ser ainda mais revolucionária do que qualquer novo motor: as baterias de estado sólido. Especialistas acreditam que elas podem oferecer mais autonomia, recargas muito mais rápidas e custos menores, mudando novamente as regras do jogo. Quando essa tecnologia finalmente chegar em larga escala, muita gente dirá que ela surgiu de repente. Mas você saberá que os primeiros sinais dessa transformação já estavam aparecendo muito antes.